Olá, pessoal. Então, agora vamos iniciar a aula de hoje sobre o tema educação sanitária. Então, o que a gente vai abordar na aula de hoje? Vamos saber um pouquinho mais sobre educação sanitária, o seu conceito, a importância, quais são os objetivos desta área e como a gente pode usar essa ferramenta, esse assunto em defesa sanitária animal. Quais são os objetivos da educação sanitária, educação em saúde, se tem desafios, qual que é o problema que a gente enfrenta, quais são os elementos que a gente pode trabalhar para fazer um bom plano educativo e exemplos de atividades que a gente vem desenvolvendo na defesa sanitária animal aqui no Rio Grande do Sul e alguns exemplos de fora do estado. Então, o que é educação sanitária? Por que eu escolhi esse tema? Ele é de suma importância, ele é o X da questão, a gente fala muito sobre isso em defesa. Tá? Ela é uma atividade estratégica, por isso que ela é importante. É um instrumento que a gente promove a participação dos nossos assistidos e a gente se inclui na sociedade e a sociedade dentro da defesa agropecuária. Nós temos diversas informações que devem ser prestadas ao nosso público e esse público ele tem que entender para poder agir e fazer da melhor forma possível. Então, é que nem estar aqui. Não adianta se eu souber tudo sobre educação sanitária, se eu não conseguir passar para vocês, não vai valer muito a pena. Da mesma forma, quando a gente está a campo trabalhando com defesa, se a gente não sabe transmitir, se comunicar, como chegar no produtor, como conversar com os outros colegas que estão atuando na região, na pecuária, sejam eles habilitados pelas empresas ou autônomos, independente da espécie. Então, a gente tem que saber conversar com as pessoas, de modo geral, passando o nosso conhecimento para tentar mudar a realidade. Sempre falo para vocês, né? Nunca trabalhamos apenas com só a defesa sanitária. Na verdade, a defesa sanitária ela compõe um tripé. Esse tripé, né, que nem num banquinho, se tu tira um pé, ele vai cair. Ou seja, se tu não tem noções de epidemiologia, se tu não tem noções de defesa, e se tu não trabalha com educação sanitária, se faltar qualquer um desses pés, o status sanitário, que é o assento do banquinho, né, a sanidade dos rebanhos, vai cair por chão. Caindo, né, vai estar deixando todos os rebanhos desprotegidos. Então, a defesa ela trabalha muito com epidemiologia, vocês já devem estar percebendo isso nas aulas, e hoje eu vou inserir um outro pé desse tripé, que é a educação sanitária, que ela sustenta a defesa, né, sustenta a sanidade dos rebanhos, que através da educação a gente consegue alcançar os resultados desejados, melhorar a sanidade animal. Tá? E todos esses três assuntos, epidemiologia, defesa e educação, eles têm a mesma importância. Porque se faltar um, como eu falei, a sanidade vai para o chão. Então, a educação em saúde, ela, como eu falei, é uma atividade estratégica, ela vai ser um instrumento para promover a participação e inclusão da sociedade. Todos os setores da agropecuária, no cumprimento da legislação, das normas sanitárias. Então, não adianta eu vir aqui ou estar conversando com o produtor, ou mesmo com qualquer setor da agricultura, da pecuária, se falando e cuspindo legislação, o artigo tal, da lei tal. Isso é muito chato. É chato até para nós que a gente trabalha isso no dia a dia. As normas sanitárias elas têm que ser traduzidas, tem que ser construídas a informação
para que chegue no público-alvo de uma maneira menos assustadora. Então, para que isso aconteça, para que a gente consiga trabalhar bem educação e saúde, é um processo evolutivo, desenvolvendo aos poucos a educação em saúde, é um trabalho de formiguinha, todo dia, aos poucos inserindo cada programa sanitário desenvolvido, que o Ministério da Agricultura nos passou para executar a nível de campo, e assim toda essa educação que a gente fornece aos agricultores, aos colegas, a todos os setores envolvidos, a gente vai construindo diferentes meios de comunicação, vão entendendo como é o nosso trabalho, o porquê das nossas atividades, e vai difundindo toda a informação e o conhecimento, para que eles entendam que legislação não é uma coisa assustadora, ela existe para regrar, para padronizar as ações, para orientar os produtores. Não é lei, não quer dizer que vai ser punitiva. Tá? São procedimentos que devem ser seguidos para a proteção do seu rebanho ou da saúde pública. Qual que é a importância, então? Ela é importante porque promove o conhecimento. Como consequência, ela vai mudar as atitudes das pessoas envolvidas, seja produtor rural ou qualquer líder comunitário, chefe de governo, empresa que está atuando no agronegócio, todos têm interesse, aí precisam entender, né, e receber esse conhecimento. Mas principalmente a população de modo geral, porque os animais que a gente produz, a sanidade desses rebanhos vai refletir no produto final. E esse produto final vai chegar na mesa do consumidor. Portanto, toda a sociedade deve se interessar nesse conhecimento. Toda a sociedade merece receber, direto ou indiretamente, mais conhecimento em saúde. E é, sim, papel do médico veterinário levar toda essa informação. E esse trabalho que a gente faz é diário e pode ser que nem esse momento que a gente está tendo. Eu estou aqui passando para vocês informações sobre defesa sanitária animal desde o início do semestre. É uma disciplina que vocês escolheram, um conhecimento que estão adquirindo, e depois que finalizarem o semestre, vão conseguir passar adiante a informação quando vocês forem profissionais e até mesmo agora como estudantes. Como todos os assuntos que eu venho tratando para vocês, sempre tem uma sessão importante lá em Porto Alegre, no nível central da Secretaria da Agricultura, que gerencia esse setor, essa atividade. Não é diferente na educação sanitária. Essa sessão, ela atua no intercâmbio de experiências, tá? Tanto entre os veterinários, pois temos colegas com diferentes graus de experiência devido ao tempo que está atuando em defesa, né? Eu trabalho desde 2006. Tem colegas que entraram em 2014. Tem pessoal que entrou na década de 90. E cada um passou por uma situação diferente, mesmo que a gente tenha uma normativa sanitária regrada, engessada, digamos assim, que é um procedimento padrão para todo mundo seguir igual. Mas tem colegas que passaram pelos eventos de joia, quando teve o último foco de febre aftosa, lá no início dos anos 2000 e 2001. Eu não tive essa experiência de campo. Então, o que eu sei, o que eu aprendi, foi pelo esse contato com os colegas mais experientes. E essa sessão, ela convoca, reúne, faz treinamentos, e nesses momentos a gente consegue conversar com esses colegas de outras regiões
e passar, e trocar informação. Também tem a questão, sim, que a pecuária dentro do Rio Grande do Sul tem diversidade. Por exemplo, aqui na Serra e no norte do estado, tem uma avicultura e uma suinocultura industrial, que é bem diferente da metade sul do estado, região da Campanha, que aves e suínos são apenas de subsistência. Então, eles não têm tanto contato e experiência com as atividades de defesa a campo. E essa sessão, proporcionando a interação de colegas de diferentes realidades que atuam na defesa aqui no Rio Grande do Sul, existe a troca de experiência, porque, inevitavelmente, em algum momento a gente vai ter que atuar com todos os programas sanitários. E sabendo como um colega agiu, a gente acaba tentando aplicar na nossa realidade com a experiência deles, aprendendo com os erros deles, abrindo caminhos, né, encurtando caminhos. Essa experiência não estão nos livros, não estão nas normativas. Então, esse contato é importantíssimo. A própria educação sanitária, a nível central, pode desenvolver políticas públicas, por exemplo, fomentando trabalhos educativos nas escolas. Vocês sabem que as crianças são o futuro de todo o nosso país. Então, por mais clichê que seja essa frase, a gente chegar na fonte, né, nas escolas, nas universidades, como a gente está hoje aqui conversando, incluir essas informações úteis, básicas, para a vida útil de vocês, para a vida daquelas crianças que são consumidoras de produtos de origem animal e que podem levar para os seus pais, né? Eles absorvem muito. Então, é uma política nossa aqui no Estado, essa sessão incentiva que a gente busque trabalhar com as escolas infantis também, além das universidades. Como falei para vocês, né, além de reuniões, existe também uma constância dentro do nosso serviço, que é a realização de capacitações, treinamentos, porque a gente não tem focos a todo momento, mas a gente tem que estar com a equipe treinada. É que nem futebol. A gente tem que treinar, 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 para quando acontecer um jogo oficial, um campeonato que esteja valendo, a equipe esteja bem unida, coesa, que saiba interagir, se comunicar, para desenvolver um bom jogo, né? Saber como cada jogador se comporta. E a equipe de veterinários não é diferente. Então, a gente tem que fazer treinamento, porque cada pessoa tem uma cabeça, um jeito, uma personalidade, e tudo isso influencia no dia a dia, no trabalho, e pensando em defesa sanitária, que existe a possibilidade de a gente trabalhar sob pressão, numa situação de foco, em crise econômica sanitária, tudo aumenta-se as proporções da pressão. Então, a gente tem que estar com a equipe bem unida, sabendo se comunicar, para não ocorrer um trabalho mal feito, mal organizado e até um planejamento errado. E também essa educação sanitária, a nível central, ela nos auxilia na conscientização de como aplicar a legislação. Tá? Às vezes a gente pode até usar do bom senso para conseguir que o produtor chegue até nós, entenda a norma e não se assuste com o fiscal. Ele, mais próximo de nós, faz com que o produtor ande mais na linha, seja mais vigiado, também no sentido de vigilância de doenças. Essa é a maior importância. Ele sabendo que existe uma norma sanitária contra alguma doença, para o seu controle, para a sua erradicação, ele tende
né, a conversar conosco, a interagir e querer, né, aplicar porque ele já perdeu o medo. E essa conscientização de formas de atuação diferente, não apenas a ferramenta da caneta e da multa, é uma nova forma de agir que tem sim, sido empregada nos últimos 8 anos e tem surtido muito efeito. Então, a multa não é mais o nosso ponto de partida. Na verdade, é o ponto final. É quando tudo falhou, aí que a gente vai ter que usar a caneta, porque realmente as leis não foram respeitadas. E também a seção de educação sanitária, ela coordena e planeja ações em emergências. Então, se tem um foco instalado, né, um foco de febre aftosa, de peste suína, de influenza, que isso não aconteça tão logo, né? E talvez, se possível, nunca. Se caso for instalado um foco, tem a equipe responsável pela interlocução entre as equipes de campo e também do Serviço Veterinário Oficial com os órgãos de imprensa e com a população em geral, para ir repassando, né, a situação do foco, da emergência, como é que ela está sendo desenvolvida, resolvida, se está sendo efetivo o serviço. Como todo o nosso serviço, vocês já sabem, também na educação sanitária, ela é prevista na base legal. Para a gente desenvolver isso, ela é obrigatória. Então, ela está inclusa no decreto do SUASA, lá em 2006, e numa normativa federal de 2008. Mas é há muito tempo, né? Desde 98 que ela já é prevista em lei para ser desenvolvida inicialmente como uma área auxiliar da defesa. Hoje a gente já entende que ela não é mais auxiliar, ela tem que ser a cabine do maquinista. Tem que ser o carro chefe que puxa todos os programas sanitários, que são os vagões do trem, para tentar uma comparação. A gente não vai para frente se não trabalhar com educação sanitária. As pessoas precisam desse conhecimento em saúde para, ao entender, começar a agir. Qual que é o objetivo geral da defesa sanitária animal? Passa pela educação sanitária, que é promover a sanidade, que os produtos de origem animal sejam seguros, que tenham qualidade, que assim a gente possa levar esses produtos brasileiros e seus derivados para outros países, né? Exportação, melhorar a economia. Mas tudo isso passa lá na promoção da saúde dos rebanhos. Vocês sabem que com um produto bom, a gente consegue estragar e fazer, né, um produto final ruim. Por exemplo, se a saúde do gado está boa, mas seu procedimento para transformar em carne não é bom, a gente consegue estragar. Mas se o gado está ruim, já está doente, não tem como fazer o contrário e tornar um produto final, a carne, boa. Então, através da educação em saúde, promovendo que eles cuidem dos seus rebanhos da melhor forma possível, promovendo a sanidade, aí a gente tem condições de manter, pelo menos, que o produto final, carne, leite, derivados, tudo que a gente produz, seja seguro e com qualidade. Mais especificamente, através da educação sanitária, a gente estimula a mudança de hábitos. Não sei se vocês já ouviram ou até mesmo já falaram, mas é clássico. No nosso trabalho, a gente ouvia assim, seguinte frase: mas eu sempre fiz assim. Meu pai me ensinou assim, porque meu avô também fazia assim.
Só que está errado. E fazer eles mudar o assim e fazer assado não é simples, porque tu vai provocar uma mudança de hábito, tu vai mexer com a estrutura de conhecimento deles, tá? E isso, por isso que eu falo, desde o início da aula, eu venho falando de educação sanitária, é um trabalho constante, de formiguinha, no dia a dia, porque a mudança não acontece repentinamente, ela vai sendo moldada até que, de repente, a gente perceba que o produtor aceitou, se convenceu e pretende mudar, fazer diferente, da maneira correta e quebrar com o estigma das gerações, né? Fazer como meus antepassados faziam. Não que seja errado fazer o que os pais e os avós fazem, mas a nível de campo a gente quer dizer que muitas vezes eles estão utilizando medidas sanitárias arcaicas, sem biosseguridade, sem controle, sem cuidado, porque antigamente talvez não tinha tanta pressão sanitária, né? Eram menos animais a campo, menos riscos, e acabava que dava sorte, por sorte dava certo. Só que hoje em dia essa sorte já foi eliminada, né? Precisa ter conhecimento para que a gente possa mudar a realidade. Por que que a gente tem que mudar, melhorar? Isso é para todo mundo. Não adianta eu, como veterinário, querer fazer certo, almejar a melhor sanidade do Rio Grande do Sul, se o meu povo assistido, né, os produtores, não entenderem que eles são corresponsáveis pelo que eles fazem, pelas consequências, pelas atitudes que eles têm, né, vão gerar consequências, positivas ou não. Então, individualmente e coletivamente, falando em grupo de produtores, todos têm que se sentir responsáveis. Se eles escolheram ser produtores, eles têm que seguir o que é demandado na questão sanitária. Senão, eles não vão se manter na produção. Vão ter prejuízos, vão ter doenças que podem até forçá-los a sair dessa atividade. Como eu falei, né? Aplicar diferentes métodos. Ah, meu avô, meu pai me ensinou assim, mas agora não está mais dando certo. Agora você está tendo mortalidade nos suínos, você está perdendo os frangos, está diminuindo a produção de leite, você está precisando melhorar nesse sentido. A gente tem que explicar. E a forma como a gente explica pode mudar tudo. Se a gente explicar de uma maneira que ele entenda, que seja fácil para ele executar, mesmo sendo um método mais complexo ou até um investimento que gere custos, né, para ele, se tu conseguir passar essa informação para ele, ele nem vai perceber que esse método é diferente. Mas tu tem que provar e tu tem que entender o que que eles gostam, por exemplo, assim, se eu vou investir, vou gastar dinheiro, mas o que que eu ganho com isso? Essa é a pergunta clássica também. Por que que eu vou mudar? Por que que eu vou fazer diferente? Quais são as consequências positivas desta aplicação? Então, a gente não adianta ir lá e falar, você tem que melhorar a infraestrutura de biosseguridade, porque na normativa de registro de aves para uma granja alojar frango tem que ter cerca. Está na lei. Se a gente falar assim, a gente está sendo ríspido, está fazendo só uso da figura de fiscal e não está usando a tua profissão, que é médico veterinário, e realmente orientar, explicar que uma cerca vai conseguir coibir muitas vezes a entrada de animais, que se tu colocar a tela
nos galpões, tu vai prevenir a entrada de pássaros de vida livre. Esses pássaros, eles podem, se tu não colocar tela ou não fazer a manutenção na tela antipássaro, se alguma ave de vida livre entrar, ela pode defecar lá dentro do aviário e transmitir diversas doenças através dessas fezes. Então, tu tem que exemplificar para tornar a norma sanitária, que é colocar tela, cerca, fazer investimentos, gastar, mudar a infraestrutura, mudar os métodos de trabalho para fazer essa diferenciação no seu ambiente de trabalho. A gente tem que dar os porquês, não só ficar relatando o que a norma diz. Dessa forma, a gente consegue sensibilizar e fazer com que o produtor coparticipe e seja corresponsável, como a gente vem comentando. O veterinário não vai conseguir tornar as granjas mais biosseguras, o veterinário não vai conseguir controlar e erradicar enfermidades se o proprietário dos animais, se as empresas que trabalham no agronegócio não se sensibilizarem. E para isso é o contato através da educação sanitária, o trato, né, a comunicação. Se tu for um fiscal muito intransigente que não quer ouvir, ó, façam isso e ponto, tu pode até conseguir, mas vai demorar e provavelmente vai ter bastante resistência. Então, se tu for um fiscal, mas que oriente, que explique, que se comunique bem, usando a educação sanitária, né? Não é querer ser bonzinho, mas é ser profissional e ser comunicativo, porque tu precisa passar conhecimento. Não adianta tu exigir, eles não sabem o que fazem, o porquê precisa fazer. Tem que sensibilizar. Sensibilizando, a gente vai conseguir fazer com que eles atuem nos problemas sanitários, né? Que eles resolvam e queiram controlar os casos que estejam ocorrendo, que eles participem, né, na resolução dos problemas. Senão eles vão se omitir ou podem até mesmo ser influenciados por outras pessoas que não têm conhecimento, que isso é muito grave e muito preocupante também. Se eles não confiarem no veterinário que faz defesa e acharem melhor escutar os amigos no bar que acham que sabem alguma coisa de sanidade, mas convencer o produtor, ele vai fazer o que os amigos disseram. Então, é quase que uma disputa de influência. Quem consegue assumir a mentalidade do produtor. E para isso, né, tu tem que ter conhecimento da sanidade, dos programas sanitários, dos problemas da região, de como tu envolve a população com quem aonde tu está inserido. Como eu falei, o veterinário não faz nada. Se a gente sensibiliza e provoca o produtor a pensar sobre os problemas sanitários, eles vão buscar essa solução. Sozinho o veterinário pode até dar de mão beijada a solução, mas se a gente não sensibilizou, ele não vai entender que aquilo é problema e daí ele não vai buscar a solução. Então, a gente tem que trabalhar junto. E a primeira coisa que eu falo quando eu estou a campo, quando eu já tenho um problema sanitário declarado, por exemplo, um foco de tuberculose. Isso é muito ruim para eles. Eles se sentem mal, assim, a imagem da propriedade. Nossa, tenho tuberculose. Mas a primeira coisa que a gente faz, e pode falar, até para ganhar eles, mas porque também tem verdade nisso, é dizer, tu não é culpado por ter uma doença, né? Teu gado não é culpado por ter tuberculose. Ao menos
que você foi realmente infrator, comprou gado sem documentação. Se ele faz toda a atualização certa, faz os testes frequentemente, compra e vende gado com GTA, mesmo assim ele ainda pode sofrer com algum problema sanitário. Sim, que algumas doenças, né, são transmitidas vindo através da água, de alimentos, do contato entre cercas, né, focinho, focinho, entre os animais. E a gente tem que comentar que a doença pode entrar na propriedade dele sem mesmo ele ter feito nada de errado. Sabendo disso, a gente pode dizer, olha, o senhor não é culpado de nada. Basta ter animal para que tenha a possibilidade deles adoecerem. Isso tu já vai tranquilizando eles. E é o primeiro ponto para te chegar e tentar sensibilizá-lo, né? Não adianta tu chegar lá e ele chorando ou brabo, porque teve tuberculose, tu já querer dizer, tu tem que fazer isso, 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 isso. Tu tem que ser um pouco psicólogo da situação para que ele entenda que ele tem um problema, que precisamos buscar uma solução juntos, que o serviço veterinário está lá para auxiliá-lo, orientá-lo. Daí ele vai se sentir tocado, né? Vai ter uma empatia entre o serviço e o assistido, né, o produtor. Ele vai querer buscar isso junto com vocês. Além de tudo isso, né, um objetivo também específico da educação sanitária é um compromisso com o bem-estar da comunidade em geral. Por que eu falo isso? A educação sanitária busca modificar ações, sensibilizar a população, para que se busque melhoria dos status sanitários, e assim a gente consiga produzir alimento com qualidade e segurança, e assim, através da alimentação, gera renda para os produtores, chega alimento adequado para a população, e isso acaba se tornando um bem-estar geral, transformando então a realidade de quem está sendo, de quem está recebendo esse conhecimento, tanto o produtor quanto os consumidores. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Por enquanto, não. Sobre educação sanitária, então a gente tá falando também de metodologia, como é que a gente vai inserir o trabalho de defesa sanitária animal. Os programas sanitários, como se previne, como se controla, como se erradica as doenças que afetam os nossos animais, né? A gente tem que também usar metodologias que coloquem a importância de se fazer tudo isso, de prevenir, controlar e erradicar. Qual que é a importância econômica, qual que é a importância para a saúde deles, para a pecuária em geral e para o produtor. Então, como eu tenho dito, essa metodologia vai ser fundamental para sensibilizar na aplicação da defesa sanitária como um todo. Então, qual que é o desafio? O desafio é fazer com que a população com quem a gente interage, né, produtores, outros colegas veterinários, empresas, o agronegócio em si, que ele se comporte de uma maneira que ele entenda o nosso trabalho como alguém que está certificando a produção deles e que assim a gente consiga atingir o objetivo sanitário, erradicar para a febre aftosa vacinando. Agora, buscar a retirada da vacina. Cada metodologia que a gente vai mudando na questão sanitária, a gente vai adotar novos comportamentos e a gente vai ter que ter novas sensibilizações. Então, o desafio é constante, gente. Porque a gente sempre está almejando galgar status sanitários superiores.
Até que o Rio Grande do Sul, modéstia à parte, nós estamos num estado que não tem graves doenças acontecendo, né? Não tem aquelas doenças epidêmicas que causam graves impactos socioeconômicos, como a fitose, influenza e as pestes suínas, elas não acontecem. Mas ainda temos, em outras espécies, muitos desafios. Tentar diminuir a prevalência de tuberculose e brucelose, do mormo e da anemia nos equinos, assim por diante. Então, a gente tem que tocar esse público-alvo, fazer com que eles adotem novos comportamentos, novas atitudes, porque essas 4 doenças que eu citei para você são endêmicas. A gente está convivendo com anemia, com mormo, com tuberculose e brucelose. Isso não é adequado, porque dessas 4 enfermidades, 3 são zoonoses. Isso é grave, né? Porque pode chegar e acometer veterinários ou chegar algum produto desses animais doentes para a propriedade antes que a gente saiba. Então, como o desafio é constante, né? A gente ainda tem doenças a combater, a gente tem que brigar com os fatores que podem propiciar o aparecimento de doenças. E utilizando da ferramenta de educação sanitária. Sim, a gente tem que afetar os modos de viver do produtor, desses animais, a prática que o produtor usa no manejo com os seus rebanhos. A gente tem que muitas vezes interferir na atitude da população onde a gente está inserido, na sociedade. Isso é muito abstrato, mas a gente tem que acabar se fazendo presente na sociedade como profissional que modifica o pensamento das pessoas. E interferindo nesses 3 grandes fatores, a gente consegue bloquear as doenças. E sobre a problemática, então, em educação sanitária, como é que a gente trabalha, né? A gente tem que conhecer a realidade do campo, a realidade onde a gente está inserido. Essa é a primeira problemática. Então, a gente sabe que todo grupo social onde a gente nasce ou participa tem um modo de interpretar o mundo. Quem mora aqui na Serra pensa diferente de quem mora na campanha. Isso é fato. E é no mesmo estado, no Rio Grande do Sul. E se tu mudar de estado, isso já é muito mais gritante, porque a gente já sabe como os modos de agir são diferentes, de falar, as concepções de vida, o que é interessante para um gaúcho é diferente para um nordestino, para um paulista, muitas vezes. Tá? Tudo isso forma a cultura daquela população. E a cultura pode ser uma grande limitadora. Esse é o problema. Se a cultura não for favorável, a gente vai ter bastante problema para conseguir sensibilizar o nosso público-alvo. Então, a gente vai ter que fazer mais uso da educação sanitária, porque a gente vai ter que modificar a cultura. Essa cultura ela é determinada por uma tradição, por uma tecnologia, as atitudes diante da vida. A gente sempre fala entre os colegas veterinários de defesa, por exemplo, tu vai trabalhar na região qual? Na região de Lajeado, Estrela. Lá tem bastante descendente de alemão. Tu sabe falar alemão? Tu sabe se comunicar? Nunca estudei alemão. É difícil, né? Às vezes mal a gente estuda português e inglês, quem dirá alemão. Então, se tu é de uma criação de outras origens, né, descendente de italiano ou de negros, de índios, tu não tem contato com essa descendência alemã, já vai ser um limitador. Vai ter um bloqueio na comunicação natural, mas tu vai ter que tentar usar uma metodologia para demonstrar para aquele público, né, para os descendentes alemães, que tu tem conhecimento importante para passar para eles. E às vezes a gente sofre muita resistência. Tá?
A mesma coisa se tu vai para uma cidade pequena, tu é uma pessoa desconhecida, eles têm a cultura deles, tu está chegando de fora, tudo isso são, né, tu vai estar vindo de um grande centro, tu tem outras percepções, não só como veterinário de defesa, vocês vão ver em qualquer área que vocês forem se inserir, qualquer local que vocês forem trabalhar. For trabalhar para uma empresa integradora, vocês vão ter um grupo de produtores que estavam sendo atendidos por um outro veterinário e que agora vocês se formaram e vocês vão ser responsáveis pelaquela área de um grupo de 40 produtores. E eles vão começar a te perguntar muitas coisas. De que família vocês são, da onde vocês vêm, aonde vocês estudaram, por que vocês estão trabalhando com isso. E ali, se tu não se relacionar bem, depois, quando tu quiser passar teu conhecimento de veterinário, tu vai ter bastante dificuldade. Então, tu acaba tendo que se inserir na realidade onde tu tá, para conseguir mudar a cultura, ou até nós mesmos assimilar a cultura deles e interagir mais, né? Não é só uma imposição nossa, mas a gente também pode receber conhecimento deles e cultura deles. Depois de todas essas barreiras serem derrubadas, né, as barreiras culturais, até mesmo, né, aquela impressão, a primeira impressão que fica, às vezes atrapalha, né? Se a gente conseguir vencer essa barreira da cultura, aí que a gente vai começar a pensar em fazer qualquer tarefa de educação sanitária. Até então não adianta a gente tentar, porque a cultura é limitadora. Então, quando a gente estiver desenvolvendo alguma tarefa de educação sanitária, a gente vai ter que tentar procurar entender como funciona o todo daquela sociedade, daquele grupo de produtores, para ver como é que a gente vai inserir a informação. Mas não só inserir, mas como fazer isso. Procurar também participar com eles, seja visitando individualmente eles ou fazendo uma reunião em grupo, né, de toda aquela população alvo que tu assiste. Às vezes tu tem que mesclar as duas maneiras. Tem gente que prefere conversar num grupo pequeno ou até sozinho, individualmente na sua propriedade. Tem gente que se sente mais à vontade numa reunião de comunidade, num encontro de produtores. Então, tem que começar a mesclar essas tarefas de educação sanitária ou de maneira individual ou coletiva. A gente também tem que fazer com que a gente entenda o que a gente está fazendo e sentir aonde a gente pode atingir, alcançar aqui a dimensão social que a gente pode melhorar, como se envolver em todo. Então, é uma troca, que nem eu falei. Não é só nós que passamos conhecimento, a gente pode receber também. Muitas vezes a gente tem um problema lá para resolver uma doença em particular e ninguém está conseguindo controlar porque não tá conseguindo entender o contexto social. Por exemplo, uma zoonose. Ninguém está descobrindo porque não vê a questão social, não se envolve. Por exemplo, cisticercose, estão vendo que está tendo maus hábitos higiênicos, onde os produtores possam estar com dificuldade de saneamento, escoando as suas fezes de uma maneira errada, né? E assim podem manter a cadeia, como também do seu rebanho suíno ou bovino. E não quebra esse ciclo de transmissão das tênias. Tem que saber, claro, o conhecimento técnico, mas entender se está tendo, onde está acontecendo o problema, pode ser de cunho social e até, de repente, envolver outras entidades
para auxiliar no saneamento básico, por exemplo, nessas situações. E isso, né, mudando, às vezes, uma questão básica da vida deles, melhorando o saneamento básico, a gente vai reestruturar a vida deles. Eles vão ter novas atitudes, vão mudar as práticas ruins que eles vêm fazendo. E assim a gente vai efetivamente conseguir controlar, combater e, quem sabe, erradicar a enfermidade. E assim a gente chega no objetivo final, que é mudar a cultura. Ele não vai mais fazer as suas fezes em qualquer lugar, né? Vai buscar construir banheiros, né? Parece uma coisa meia fora da realidade falar isso, né? Na minha região até que sim, o pessoal tem uma qualidade de vida maior. Mas pensem que a gente não sabe onde vocês vão trabalhar. Vocês podem estar trabalhando de repente no futuro numa cidadezinha com uma cultura mais frágil, questões econômicas e sociais mais precárias, que eles não têm um saneamento bom, né? E aqui no Rio Grande do Sul também tem, apesar de ser um estado mais desenvolvido, né? A gente pode acabar tendo bolsões mais pobres que têm essas dificuldades de saneamento e são assistidos por nós também. E a gente, como profissional de saúde, a gente deve se inserir nessas realidades. E a gente acaba mudando a cultura deles e demonstrando que, tendo novas concepções de vida, eles vão conseguir ter uma qualidade melhor. A gente também tem que acreditar que o nosso trabalho, no dia a dia, desculpa, que o nosso trabalho no dia a dia, de sol a sol, contato com os produtores, que a nossa conduta e a conduta do produtor sensibilizado não é um caso isolado. A gente vai integrando um por um, mudando os padrões já pré-estabelecidos, o pensamento, a conduta deles, fazer com que ocorra essa mudança gradual, um por vez, um grupo, uma comunidade, quando vê tu atingiu o município, aqueles produtores que foram direcionados para ti. Então, hoje, começando com pode ser um ato isolado, mas se tu acredita e almeja seguir um determinado ponto, com a educação sanitária, aos pouquinhos tu chega lá. Tu vai sensibilizando dois, comunidade, a linha tal, meio município, todo município, daí depois os municípios em torno começam a ouvir que aqueles produtores do outro município estão fazendo assim, está dando certo, e acaba disseminando a informação. Então, um ato isolado no início, se tu parar é pouco. Se tu não acreditar e ficar na primeira tentativa e morrer por aí, realmente a educação sanitária vai parecer desnecessária, mas tu tem que acreditar que é no dia a dia, no sol a sol, um por um, e assim por diante. Como é que a gente vai conduzir a educação em saúde com as pessoas? A gente tem que usar metodologias apropriadas, ajustando a cada realidade, conforme questões econômicas e sociais, conforme a cultura. Tá? A gente tem que ter esse know-how, entender como a sociedade onde a gente está funciona. E assim promover essa interação entre o fiscal, o produtor, a empresa daquele produtor, junto com os animais que eles criam, fazendo atividades que envolvam esses interessados, fazer com que eles queiram participar. Então, a gente tem que usar um pouco da criatividade, às vezes, né? A gente tem que se comunicar de diversas formas, com vários processos e meios de atuação.
tem que divulgar bastante o tema, não fazer uma vez, esporadicamente, mas de uma maneira constante, perseverante, não achar que com um programa de rádio sensibilizou todo mundo e agora deu, não preciso mais fazer isso. Às vezes tem que repetir o assunto cada semestre, pelo menos uma vez por ano. Tem outros assuntos que tem que ir corriqueiramente todo mês. Se o rádio não está funcionando, tem que mudar para palestra, ou fazer visitas e dias de campo, chamar no escritório. Tem que ir mesclando as diferentes formas de comunicação. E não tem uma melhor que a outra. A melhor forma de comunicar é aquela que deu certo. Por mais bobo que pareça, uma forma pode servir para o João, mas não funcionar na comunidade Cacimbinhas. Então, serve e funciona aqui em Serafina, mas não dá certo em Passo Fundo. Então, a gente tem que ir testando também. Às vezes, a gente não tem noção qual que vai ser a melhor forma de se comunicar. Mas, sabendo todos os tipos que existem, a gente vai usando de todas as formas. E às vezes todas as formas dão certo. E daí, para não enjoar o público que nos assiste, a gente pode ir mesclando e alternando. Porque a gente tem que conseguir ser capaz de compreender as pessoas com quem a gente trabalha, sejam nossos auxiliares, sejam nossos colegas ou os produtores. Se a gente consegue ter essa capacidade de compreender, também vai ter capacidade de ser compreendido. Quando a comunicação acontece, muitos problemas vão ser resolvidos, porque eles vão estar sensibilizados e vão querer mudar ou fazer o que não estão fazendo. A mesma coisa, uma queixa que vocês já devem ter feito, né? Aquele professor sabe muito, mas não passa nada, não entendo as aulas dele. Isso a gente sempre teve um ou diversos produtores com esse problema, que sabe bastante, mas não sabe passar conhecimento. E isso é bem triste, tanto para nós professores, se a gente percebe que isso está acontecendo e a gente não está passando o conhecimento que a nós é solicitado, como também é triste para quem está assistindo uma aula, uma palestra, está numa reunião e não entende. Mas não é porque a pessoa que está assistindo não tem a capacidade intelectual. O problema, às vezes, é comunicação, interação. Isso é no dia a dia. Às vezes, a gente não entende o que o namorado fala, a namorada fala, que o pai, a mãe, o filho, o irmão, e dá brigas, né? Quem se desentendeu, com certeza é porque começou com uma falha ou falta de comunicação. Porque para ser compreendido e para compreender, tem que saber se comunicar. Sabendo se comunicar, a gente consegue atingir o pensamento das pessoas para poder modificá-los e almejar qualquer mudança através de uma ação. Como é que a gente vai fazer com que a pessoa entenda que vacinar terneiras para brucelose na idade de 3 a 8 meses é obrigatório? Como é que a gente vai entender isso e fazer com que eles entendam isso que, é fazer por fazer, é obrigatório? Quem não questiona vai aceitar e faz. Aquela pessoa mais submissa, que nos enxerga como se fosse o padre, o presidente e faz o sinal da cruz, não, veterinário no céu, junto com Deus. A maioria não pensa assim, né? Mas a maioria questiona, porque, eu não vou fazer, é mais uma coisa para fazer, é mais um custo. Então a gente tem que provocar o pensamento deles,
para eles entender que não é somente uma obrigação. Vacinar é positivo. Vacina protege. Protege contra o quê? Brucelose. Mas o que é a brucelose? É uma doença gravíssima que causa prejuízo no rebanho e ainda pior, pode adoecer alguém da tua família. Nossa, então eu não quero que minha família fique doente. Como é que eu faço para evitar? Pronto, tu chegou. Parece simples, né? Mas tu tem que ir passando as informações, explicando de uma maneira que tu vai envolvendo o produtor, envolvendo o pensamento dele, assim tu sensibiliza, ele aceita, aí ele vai querer começar a vacinar. Ah, mas por que de 3 a 8 meses? Eu não posso fazer antes, não posso fazer depois? Já recebi assim essa pergunta diversas vezes. Tudo bem, eu tenho que estudar veterinária para saber por que que não pode ser feito antes dos 3 meses e por que que não pode ser feito depois dos 8 meses. Tenho que daí ter uma base técnica sedimentada, não posso inventar coisa ou pior, tu até sabe, mas tu tem vergonha de falar, se enrola para explicar, o produtor vai achar que tu não sabe nada. E tu sabe, porque é simples, não pode vacinar antes dos 3 meses por causa da imunidade humoral. Os anticorpos da mãe, passado pelo colostro, se tu vacinar, pode bloquear o antígeno da vacina e não vai ter uma boa imunidade resultante. E depois dos 8 meses, vacinar é arriscado, porque ela já pode ter entrado na fase reprodutiva e assim ela vai estar em risco para adquirir brucelose, não vai estar protegida, vai adoecer, vai abortar, enfim, vai pegar a doença. Então tem que saber que a brucelose ela vai procurar as fêmeas na fase reprodutiva, tá? Porque lá tem o eritritol sendo produzido no útero e assim por diante. Não precisa decorar, tem que entender a doença e tentar explicar de uma maneira simples, sem muitas explicações, tentar ser o mais claro possível, da tua maneira, né? Não tem receita de bolo, cada um tem um jeito de explicar e conversar. Vocês vão ter que ir adquirindo isso conforme vocês vão trabalhando, ganhando confiança em si próprios. Se vocês confiam em vocês, acreditam no potencial de vocês, aí vocês vão dar confiança para que as pessoas se sensibilizem com o que vocês estão passando. E como também tem a situação assim, né? Não adianta tu ficar olhando o circo pegar fogo e não agir, né? Não adianta dizer, ele é produtor, quis criar gado, ele é que tem que buscar informação, ele é que tem que ser responsável, e tu esperar ele vir até você. Não. Sendo autônomo, sendo serviço oficial, tu tem que agir. Não adianta tu ficar lá contemplando a situação. Tem que tomar partido da situação e buscar, né, essa modificação de pensamento. Não adianta ficar sentado esperando a que as coisas caem do céu. Nem o produtor, nem o veterinário pode ficar olhando as coisas. Como disse, tem que ir em busca, tem que se esforçar, tem que se empenhar, tem que se enriquecer o pensamento para dar segurança. Vinha já falando sobre isso. Tem que estudar, tem uma área lá que eu não sei muito bem. Qual que é o remédio para isso, gente? Sentar a bunda na cadeira e horas de estudo. A gente, quando faz veterinária, vocês já devem estar vendo, vai ser generalista, sabe um pouquinho de cada coisa. E por isso mesmo a gente acaba escolhendo uma área. Só que as pessoas enxergam o veterinário como o salvador de tudo, que vai saber de tartaruga até baleia. Não sei se vocês, como estudantes, já sofreram com isso. Eu até aranha já tentaram me trazer, lagarta. Nem a nossa área, eu digo, não sou biólogo, mas assim, para não ser antipático, às vezes a gente até tenta buscar alguma informação, né, saber como direcionar a pessoa.
mas eles acham que o veterinário sabe tudo. Isso é positivo porque eles têm confiança, mas é negativo porque nos colocam em enrascada, que se não é a nossa função, a gente tem que deixar bem claro por que que não é nossa função. Aí, quando é nossa função, nossa área, doenças de animais de produção, ou animais pet, cães e gatos, animais silvestres, né, mas que a gente tenha propriedade do assunto para ter segurança e assim passar conhecimento. Assim a gente vai trazer esse público para participar das atividades, prevenindo as doenças. Então, junto a gente vai construir um planejamento de como agir, de como trabalhar, né, veterinário com produtor, veterinário com proprietário, tá? Senão, como eu falei, veterinário não faz tudo sozinho, tem que colocar o produtor para executar as tarefas, né? A gente não está em todas as propriedades ao mesmo tempo, então a gente tem que saber orientar, verificar se eles estão fazendo o que precisa, né, e continuar acompanhando eles. Todo serviço de profilaxia ele tem que ser planejado para ser educativo. Por que isso? Não adianta eu acordar amanhã e dizer, não, vou visitar o produtor lá, vou ver como é que está e vou ver o que acontece. Não. Tu até pode acordar e escolher determinar alguns produtores, mas tu tem que ter um planejamento, porque tem que ser constante, frequente, trabalhar os diversos programas sanitários. Cada doença tem uma prevalência, algumas já foram controladas e erradicadas, como a febre aftosa. A gente planejou com os produtores fazer sucessivas etapas de vacinação para que o rebanho tivesse uma imunidade alta, eliminasse a circulação viral. Então, a gente definiu condutas com eles frente à doença. Vacinar de 6 em 6 meses, até que a gente conseguiu verificar que não tinha mais vírus circulante, que a imunidade estava adequada e que não era mais necessário continuar vacinando. Mas não foi assim, o governador do Rio Grande do Sul acordou e hoje meu plano de governo é tirar a vacina para conquistar mais votos. E isso é um planejamento do Serviço de Defesa. Tem que ser estruturado, porque se tu não define condutas, o que cada um deve fazer, o veterinário oficial, o veterinário de campo, particular, né, o produtor, enfim, sem planejamento não tem profilaxia. E assim a gente, com esse planejamento, é óbvio que os resultados vão ser duradouros, porque as doenças vão estar controladas. Tá? Os riscos vão estar previstos ou eliminados. Tá? Se tiver algum nível de risco, a gente sabe onde passar e acompanhar. Porque tem riscos que a gente não consegue eliminar 100%. Então, a gente tem que saber onde eles existem, né? Isso é planejamento para poder identificá-los e ir fazendo vigilância, acompanhando. Como a gente tem falado muito em saber se comunicar, saber se expressar, compreender e ser compreendido, tudo isso faz parte de comunicação e está intimamente ligado com educação. Não tem como a gente trabalhar educação separado de comunicação. Elas são importantes pilares para os programas sanitários, porque com elas, né, sabendo educar e se comunicar, a gente vai melhorar a eficiência dos programas. Então,
que precisa para um plano educativo? Primeiro, a fonte, né? A gente tem que ter conhecimento e tentar passar esse conhecimento da maior naturalidade possível. Assim a gente vai ter credibilidade, eles vão confiar na gente. Confiando, eles vão se sensibilizar. Tá? Então, essa é a fonte do conhecimento prévio do médico veterinário e da maneira mais simples e clara passar para eles, né, para o público-alvo, para eles se sentirem confiantes que o que a gente está passando é verdade. O segundo elemento é a mensagem. Já falei, tem que ser simples e acessível. Primeiro, tu não pode ser aquele veterinário que fica em cima de um pedestal, porque eu estudei, porque eu sei tudo. Tu já começou errado. Tu pode e deve saber o quanto melhor, buscar conhecimento, mas esse conhecimento, esse poder, não pode subir pela cabeça. Lembrem, pessoal, humildade nos leva a todos os lugares, soberba não. Tá? Então, e sendo simples, acessível, a gente vai conseguir se comunicar com qualquer cidadão. E eles vão nos entender. E a gente também vai entendê-los. E assim diminui qualquer risco de não participar da sociedade, daquele grupo, daquela população, aonde a gente quer inserir a mensagem. Lembrem, porque a dificuldade não é transmitir, dificuldade não é o conhecimento. Isso aí a gente busca, a gente aprende, a gente faz atualizações, né? Mas a gente tem que saber passar. Como é que eu vou falar? De que maneira? Por um meio de comunicação, uma interação interpessoal. A maneira é fundamental. Outro elemento de um plano educativo é saber os meios de comunicação que tu tem na tua área de trabalho e como usá-los e qual que é mais efetivo, se todos são bons, se tem algum que a gente não deve usar, porque não atinge aquele público. Então a gente tem que ser objetivo e decidir qual é o tipo de comunicação que a gente vai usar para participar, para mobilizar aquela comunidade. Eu, por exemplo, não vou na rádio toda semana, nem tenho tempo para isso e às vezes é um pouco cansativo. Eu prefiro estar vendo as pessoas que eu preciso passar o conhecimento, para senti-las, no sentido de que se elas estão prestando atenção em mim, para eu me sentir confiante, para eu perceber se elas estão entendendo. No rádio, por exemplo, eu costumo usar uma vez por mês, ou a cada 2 meses, ou quando tem algum assunto novo que precisa atingir uma grande quantidade de pessoas mais rapidamente. O rádio eu uso para essa função. Eu vou fazer uma nova atividade a campo, e as pessoas têm que entender que eu estou indo lá visitar todo mundo ou algum grupo específico. Então, eu vou na rádio, explico a atividade, para que serve, a importância, e depois eu vou a campo naquelas determinadas propriedades. Quando é um assunto mais específico, mais particular, eu vou visitando um produtor por vez. E aos poucos tu vai atingindo, tu visita uns 2, 3 numa comunidade X, uns 3, 4 na comunidade Y, e vai alternando as regiões do teu município, e eles próprios vão passando para os seus vizinhos, para as outras comunidades, quando tu vê, tu acaba também atingindo um público maior. Então, tu tem que ver o que é melhor.
Tem municípios onde existem produtores mais inseridos na era digital, tu pode passar o conhecimento por WhatsApp, na nota técnica, ou no Instagram, no Facebook, tá? Tem pessoas já mais tradicionais, aquelas populações que ainda leem o jornal no papel, daí de vez em quando é interessante a inspetoria, a defesa sanitária, publicar uma notinha no jornal e utilizando, diversificando a comunicação. Rádio, visita técnica, palestra, dia de campo, internet. Tudo isso e outras metodologias devem e podem ser empregadas no dia a dia e a gente vai alternando e planejando a frequência para cada uma delas, tá? Conforme as necessidades e conforme a nossa disponibilidade também. Público é outro elemento do nosso plano educativo. A gente tem que saber com quem a gente está lidando, literalmente. Como é que a gente vai conversar com eles? Tá? Que nem eu citei para vocês. De repente, estou lá trabalhando em Estrela Lajeado, eu não sei falar alemão. Mas tentar se esforçar e procurar as palavras básicas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, em alemão, para quebrar o gelo. Não precisa falar alemão, mas é só para essa barreira cultural inicial ser derrubada e aí tu começar a conversar em português, né? E a linguagem apropriada é a linguagem mais simples, clara, olhando nos olhos das pessoas, dando confiança e abertura para que elas também te perguntem, que tu seja acessível, tá? Uma dica, né? Quando a gente tem dificuldade para se inserir num público, né? De repente, os pais descendentes de alemães. Então, vai até a escola dessas crianças, lá eles têm que falar português. Estão numa escola no Brasil, correto? Porque às vezes tem assim, tu vai numa comunidade de descendentes de alguma cultura, né, alemã, italiana, eles fazem por gosto falar no dialeto. Só para te deixar desconfortável, digamos assim. Eu, graças a Deus, nunca sofri desse problema, mas eu sei de colegas que tiveram dificuldade e, de certa forma, é um preconceito subliminar, né? Um preconceito disfarçado, porque tu não é descendente de alemão, tu não é descendente de italiano, então tu vai ver, a minha cultura é melhor, eu sei falar outra língua. Tudo isso está implícito. As crianças já são muito melhores, mais acessíveis. Então, às vezes, tu está com dificuldade de atingir os adultos, né? A mensagem, a informação, o conhecimento para os adultos. É uma boa técnica fazer palestras, encontros, falar com as professoras, explicar o motivo, o que tu quer passar para os alunos, fazer trabalhos que eles levem informação nesses trabalhinhos de tema de casa, que eles expliquem para os seus pais, eles vão acabar conhecendo o teu trabalho via escola dos filhos. E eles vão dizer, nossa, mas esse veterinário até que é esforçado, inteligente, se preocupa conosco. Próxima vez que ele vem aqui, eu vou ser um pouquinho mais acessível, né? E conversar em português ou prestar atenção nele. Então, tu tem que tentar vencer as barreiras e não desistir ou ter medo por causa de alguma dificuldade cultural. Esse é um segredo muito importante e funciona em qualquer região. Se tu consegue sensibilizar as crianças, tu ganha a família, porque as crianças chegam motivadas, contando daquele profissional diferente que visitou a escola e não foi só a professora que deu aula. E é gratificante. Trabalhar com criança, tu aprende muito a se comunicar, a se relacionar, eles não têm pudores, né? É muito interessante.
Bom, até agora, pessoal, eu falei com vocês basicamente sobre a teoria da atividade educativa, né? Falei. Não sei se alguém tem alguma coisa para perguntar. Se não, eu vou passar para os exemplos das atividades que a gente vem desenvolvendo em educação sanitária aqui na minha região, no estado e assim por diante. Primeiro exemplo, o mais básico e é um dos que eu mais utilizo, é importantíssimo. Tem diversas vantagens, como se situar na realidade do produtor, ele se sente mais à vontade para contar tudo que tem feito, ele tem muitas vezes prazer em mostrar como é que é a propriedade dele, por mais simples que seja, ele fica feliz, né, quando tu não vai lá para multar, e sim faz uma visita técnica ou de vigilância para conhecer a propriedade dele. Então ele vai te receber bem, vai querer conversar contigo e assim tu conhece a realidade local. Às vezes tem coisas que tu nem sabe que estão acontecendo a nível de campo e tu acaba descobrindo porque tu fez a visita na propriedade dele e ele te demonstra. Daí, na prática, muito mais fácil de sensibilizá-los e assim modificar qualquer prática que não seja desejável. Ele está manejando suínos e bovinos juntos. Daí tu explica, tu tem como separar essas espécies porque ambas são suscetíveis à aftosa. Não seria interessante, né, caso o bovino que é mais sensível se infecte e passe para o suíno, né? O bovino é mais suscetível, se infecta mais fácil, né? E passa para o suíno, a febre aftosa, o suíno ele é mais sensível, ele vai ter lesões mais graves e piora o quadro epidemiológico da doença, que ele acaba eliminando mais vírus, e mais vírus no meio ambiente pode contaminar muito mais propriedades, somente por esse erro de manejo de manter espécies diferentes convivendo junto, em baias vizinhas, às vezes no mesmo potreiro, né? Então, tu conversa, não é obrigatório manter separado. Às vezes a pessoa não tem espaço ou renda para fazer instalações diferentes. Mas, se é possível e que ele tu saiba que ele possa fazer isso, tu orientando, explicando, falando essas coisas simples sobre as doenças, eles vão gravar e entender, se sensibilizar, querer mudar, e na próxima visita ele vai ter o prazer de dizer, olha, doutor, consegui, ó, o suíno tá para lá, o gado tá para cá. Tá melhor assim, né? Sim, tá perfeito. Tu já ganhou esse produtor. Vai fazer tudo o que tu quiser nas questões sanitárias do seu rebanho. Tu ganhou a confiança dele. Nessas visitas técnicas, a gente faz quando tem problema, quando não tem a doença acontecendo, pelos diversos assuntos e programas sanitários que nos competem na defesa agropecuária. Pode ser no pasto, caminhando dentro da propriedade, porque muitas vezes o produtor conta, tem outras coisas que não conta, que ele esconde, e outra, através da visita, caminhando, a gente vai observando outras coisas, que talvez também não é que ele queira esconder, às vezes não nem passa pela cabeça dele que aquilo seja algum problema, né? E ao nós depararmos com alguma situação de risco, a gente acaba orientando. Não é por maldade, às vezes eles não têm o conhecimento, faltou alguém visitar e comentar. Então, não adianta sentar na varanda, eles costumam querer nos receber da melhor forma possível.
E tudo bem também, né? Às vezes a gente já conhece a propriedade, pode ser atendido ali na varanda. Mas é legal tu passear por dentro da propriedade junto com os produtores para ir agregando informação e verificando diversas situações. Atendimento administrativo, a gente faz muito isso todo dia, na emissão de documento, né, as GTAs, na emissão dos certificados, alvarás, a atualização de saldo, as declarações anuais, que a gente vai atendendo o produtor e vai passando conhecimento, né? Às vezes ele acaba aproveitando, tá ali emitindo uma GTA conosco e já pergunta sobre uma vacina, conta sobre algum problema que aconteceu na propriedade. A gente já também pode ir repassando diversas informações, imprimindo alguma informação também para ele levar num papel, né, escrita essa informação, entregar um folder, um panfleto, algum cartaz de alguma doença para ele poder ler depois em casa, né? Além de mim, aqui tenho as duas estagiárias, estudantes de veterinário da IMED, que trabalham comigo todos os dias, já fizeram a disciplina também de defesa. Sempre que possível, a gente recebe estagiários, a gente aprende bastante e é muito bom ver também os estagiários passando o conhecimento adiante, né? A gente percebe que a tua comunicação funcionou e tu já sensibilizou auxiliares e esses auxiliares já estão sensibilizando novos produtores. Tu aumenta a tua capacidade de agregação, né? Tu acaba diminuindo o tempo que tu teria para atingir todo mundo. Como tudo, né, essa pandemia nos fez modificar muito a forma de trabalho, novas necessidades, além do uso da máscara, o menor contato possível, né? Então, muitos dos atendimentos presenciais a gente teve que adaptar para a realidade do computador, do WhatsApp Business, do e-mail, até mesmo o produtor que não era muito digital acabou se obrigando a usar dessas ferramentas e tanto eles quanto nós do serviço oficial percebemos que muito trabalho que era feito presencialmente se tornou mais ágil e mais dinâmico com o uso das plataformas digitais, né? E como tudo, né, nas dificuldades a gente acaba percebendo que mudando as atitudes a gente pode agir melhor e alcançar novos e melhores resultados. Normalmente hoje cada inspetoria já tem o WhatsApp público, né, o número do telefone fixo é muito bom, muitos problemas são resolvidos mais facilmente e eliminam a necessidade, às vezes, de ir até uma propriedade, porque o produtor pode mandar uma foto, daí a gente já vê se precisa ou não ir a campo. Isso diminui custos, né, de gasolina, manutenção de veículo, a gente não perde o vazio sanitário, né? Outra questão, porque ao visitar uma propriedade, a gente tem que cuidar antes de visitar uma próxima, né? Se a gente vai visitar um integrado da JBS, amanhã a gente não pode ir num da BRF, tem que ter um prazo, ou melhor, no mesmo dia, tem que ter um prazo maior, porque pode ter risco, né, de passar, levar qualquer coisa. Mesmo de uma subsistência que tem um risco maior, e depois visitar uma granja industrial de frango, né? Então o WhatsApp também nos propicia eliminar algum número de visitas que não seriam tão importantes. Reuniões técnicas, como eu falei para vocês lá no início, integrar a equipe,
fazer reuniões que envolvam os colegas, os profissionais, para interagir e socializar em momentos de calmaria, para a gente ter um coleguismo. Isso foi fortalecer a equipe técnica, a gente vai saber se apoiar, se ajudar a passar informações, tornar o dia a dia mais leve, porque sabendo com quem a gente pode contar, a gente entende que não estamos trabalhando sozinhos, tá? Que cada um de nós somos um elo e se os elos estão unidos, fortalecidos, é mais difícil de quebrar essa equipe, né? Então, reuniões técnicas, encontros técnicos, a gente faz, né? As reuniões de regional, a gente faz pelo menos uma vez por mês para tirar dúvidas, para estudar novas legislações, que toda hora, né, a defesa é muito dinâmica, toda hora tem alguma normativa nova, seja do Estado ou do Ministério. Outra coisa que a gente percebe que a gente tem que dar nossa cara à tapa, né? Como se diz. A gente tem que se envolver, a gente tem que se engajar, e não só que exigir que os outros se interessem por defesa. A defesa sanitária animal tem que ir até a população. Então, a gente tem que atender, né, os chamados. Já foi convidado pelo menos 2 vezes em oportunidades diferentes, em legislaturas diferentes, para divulgar o serviço veterinário oficial, ou seja, explicar o que é uma inspetoria de defesa agropecuária, quais são as nossas atividades, para desmistificar o serviço de um fiscal, que não é só fazer GTA e multa. Isso daí é a pontinha do iceberg, né, pessoal? Se ficarem pensando que uma inspetoria é só GTA e multa, então a educação sanitária está muito deficiente. Está péssima, para não dizer coisa pior. Então, a gente tem que fazer propaganda das nossas atividades, né? E atender os chamados. Dias de campo, seja organizado por nós ou em parceria com outras entidades do agronegócio, né? Estes slides são fotos de um dia de campo que a gente participou com a Emater, onde a gente foi convidado para falar sobre sanidade animal. Daí nós podemos escolher o tema, como eram produtores de leite, a gente falou sobre brucelose e tuberculose, que são as doenças que mais acontecem na nossa rotina, que são endêmicas a nível de campo. E ela é muito importante porque num dia de campo, assim, os produtores se sentem mais à vontade para perguntar, trocar experiências conosco e entre eles, né? Entre os produtores também. Isso é enriquecedor e acaba também tornando o serviço veterinário público mais e melhor conhecido. Então, ali, né, os produtores que participaram, palestras, né? Quando eu comecei na defesa, a primeira coisa que falaram, tem que fazer palestra e ir para a rádio. Isso é educação sanitária. Isso também é educação sanitária. Não é só palestra, né? Não é ir só para o rádio. Vocês estão vendo. Na verdade, educação sanitária é passar conhecimento em saúde animal para as pessoas. Palestra é mais uma ferramenta. É muito útil, mas a gente não pode só ir passando e dando palestra, palestra, palestra e não avaliar se isso está funcionando, se o assunto que tu escolheu se adapta e é o que aquela população, público-alvo, queria ouvir. Fazer uma boa palestra passa por escolher o assunto, isso é primordial. Então, saber o público-alvo que tu vai trabalhar, como é que tu vai construir essa palestra. Tá? Aqui eram alunos da escola agrícola,
Então a gente foi, pediu para eles o que eles queriam ouvir da gente, eles queriam conhecer o nosso serviço. Então a gente deu uma resumida em cada uma das nossas atividades de defesa e abriu para perguntas. E o bom é que estudantes de ensino médio, ensino fundamental, perguntam bastante, se interessam, querem saber. E da escola agrícola, mais ainda, né, que tem uma interface maior com o nosso serviço, né? Tem mais interesse ali, tem possíveis agrônomos, técnicos agrícolas, veterinários, estão já na área, né? Facilita. E eles vão ser novos propulsores e disseminadores de informação. E as crianças, né? Como eu sempre falo, as crianças estimulam a gente a querer passar conhecimento, porque perguntam bastante, se interessam, são atenciosas, passam para os pais a informação, né? Como eu falei para vocês. Que a gente falou sobre o trabalho do médico veterinário. Nem era especificamente sobre defesa, mas sobre o trabalho do veterinário. Isso é muito importante, porque o objetivo do nosso serviço, né, como veterinários, é manter a saúde dos rebanhos e, assim, a saúde pública. Mostrar que a saúde deles não é só o médico que cuida, mas o veterinário também. E eles ficam impressionados que o leite pode passar doenças e que o veterinário cuida do leite para eles. Porque a gente cuidou e tratou a vaquinha. Que o leite vem na caixinha, mas ele foi produzido numa indústria, essa indústria captou leite. Estou chovendo numa olhada para vocês, mas para eles isso é o básico e eles precisam saber, para a gente desmistificar a nossa profissão e a produção de alimentos. E aqui, recentemente, uma das nossas atividades que a gente realizou esse mês foi um encontro com produtores de leite de uma empresa que nos chamou, que queria fazer um trabalho diferenciado com eles. Eles nos solicitaram falar sobre, especificamente, também sobre brucelose e tuberculose, porque são as doenças que eles mais têm medo hoje em dia, né, que está na realidade do campo e pode acometer qualquer uma dessas propriedades. Então, é muito importante porque a gente vê o engajamento de uma empresa produtora de leite, desses produtores que são só aqui de Serafina, então já vê que eles são um grupo coeso, interessado, querendo cuidar do seu rebanho. Seminários também, a gente participou do seminário de bovinocultores de leite em Montauri, em torno de 600 pessoas. É um desafio falar para tanta gente, mas a gente tem que nos desafiar, temos que participar da comunidade, interagir com os diversos municípios com quem a gente trabalha, e assim é uma forma também de passar o mesmo conhecimento padronizado para uma gama enorme de pessoas de um local específico. Daí a gente consegue, de certa forma, mudar a realidade de uma maneira mais homogênea, né? Trabalhar em eventos, né? Feiras, tendo o seu stand, passando documentação sanitária, né? Trabalhando com o ministério ou sozinhos também, tendo um local que as pessoas que participam da feira possam seguir e perguntar sobre as diversas doenças que a gente trabalha. Nas nossas fiscalizações de trânsito, além de vistoriar as cargas, fiscalizar os rebanhos, os produtos, a gente aproveita para comentar sobre o bem-estar animal, sobre as doenças que possam estar acontecendo na região, informar o transportador de como ele deve proceder, né, com essas cargas, a documentação necessária, se ele perceber algum sinal clínico de alguma doença, saber quem chamar, como chamar e notificar, né?
Se ele perceber alguma doença na propriedade, não carregar e avisar a inspetoria, né, dependendo daquelas síndromes que acometem a espécie que ele carrega, né, no caso suínos, síndrome hemorrágica, síndrome nervosa, síndrome vesicular. Ele tem um conhecimento básico dessas síndromes e saber para quem chamar e buscar ajuda. Entrevista na rádio, né? A gente, como eu falei, é importantíssimo porque tu acessa muitas pessoas numa vez só, não só no teu município, mas toda a região que ouve aquele programa de rádio. Constantemente, um dos pontos positivos de trabalhar no serviço público é que a gente faz capacitações e treinamentos de uma maneira constante. No mínimo uma vez por ano a gente fazia treinamentos. Veio a pandemia, isso teve que ser interrompido. Agora que a pandemia está de uma maneira mais branda, né, está nos encorajando a voltar a treinamentos, possivelmente a gente venha a fazer algum em 2022. A gente treina contra febre aftosa, contra doenças de aves, com doenças de suínos, simulando atendimento a foco, diversas etapas de um foco, né? Sacrifício de animais, vigilância em propriedades, como se comunicar com o produtor, treinamentos de necropsia, tudo isso, de doenças, tudo isso é planejado, né, dentro de um plano educativo do Estado, dentro da seção de educação sanitária. Então, a gente vai alternando, né? E a gente é convocado, não tem como, eu não quero fazer. Tu é funcionário, tu tem que fazer esse treinamento. Se tu tá numa área que tenha frango, tu vai ter que fazer treinamento de influenza, de Newcastle, de necropsia em aves, atendimento a foco de síndromes respiratórias e nervosas das aves. Tu tem que estar pronto para se algum dia o problema aparecer, saber como agir. Isso também é educação. Tu está se educando e recebendo conhecimento, né? Não só passando, mas recebendo também. Aqui, treinamento de suínos, coleta de sangue, treinamento em equipe, em campo, né? Às vezes movimenta um grupo enorme da secretaria nesses treinamentos. Isso é bem importante. Aqui, treinamento à esquerda, treinamento de raiva, identificação de mordeduras, uma região que estava sendo acometida lá em Montenegro, e à direita, treinamento de aftosa, discussão entre as equipes de como trabalhar a campo, essa interação. Tem técnicos, zootecnistas, veterinários, iniciativa privada também participa dos nossos treinamentos do Serviço Veterinário Oficial. Importante essa interação, né? Como eu já comentei, né, a gente tem que usar as redes sociais também na medida do possível e sempre dentro de uma linguagem padronizada, cuidar, né, também como a gente vai falar sobre os programas sanitários, sobre as nossas atividades, mas a gente é autorizado a ter páginas da inspetoria em Facebook, no Instagram, usar o WhatsApp, mas sempre de uma maneira educativa e não perder tempo e fugir do trabalho, obviamente, né? Mas passar conhecimento, alguma novidade sanitária, ou direcionar o produtor para alguma atividade que eles devem fazer, algum prazo que eles devem atender, usando rádio, TV nos municípios maiores, contatos interpessoais, passando algum e-mail, WhatsApp, né? Reuniões, emitindo boletins, tudo isso, fazer essa mescla e dessa diversidade importante. Aqui é um projeto, né, na Regional de Pelotas, que eles fazem constantemente, eles visitam as escolas municipais e fazem apresentações lúdicas,
teatrinhos explicando sobre as doenças, envolvendo as crianças. Isso é muito bacana, isso agrega muito, engrandece a nossa profissão, a nossa atividade. E até acaba nos tornando mais suave o dia a dia, porque ser fiscal não é fácil muitas vezes. Então, tu interagindo com a comunidade, claro, tu tem que, isso não é obrigatório, mas é um exemplo de uma atividade diferenciada, onde os colegas têm esse talento de poder usar a arte e a educação, inserir o conhecimento veterinário. Então, eles acabam brincando junto com as crianças e o conhecimento é transmitido da mesma forma. E aqui em outros estados, né? Em Minas Gerais, apresentação, formação de cartilhas no Rio de Janeiro. São ferramentas educativas para a gente atingir o público-alvo. Certo, turma? Hoje era isso. Como é de costume, eu deixo uma pergunta para vocês, que é a seguinte: me respondam até segunda-feira que vem. A forma de condução da atividade educativa, a linguagem e a transmissão da informação precisam ser compatíveis ao público-alvo, pois esses fatores irão influenciar no resultado desejado. Para isso, é fundamental conhecer a realidade e o contexto da comunidade onde se tem a intenção de realizar a educação em saúde. Essa afirmação será verdadeira ou falsa? Respondam no meu WhatsApp. E por hoje é só. Tá? Alguém tem Oi, professor. alguma E a dúvida? resposta da de semana passada, qual que era? Vamos retomá-la. Deixa eu só pausar aqui, stop.